Bom dia, igreja. Nós irmãos com a paz do nosso Deus e pedir os irmãos, sem mais delongas, os irmãos abram suas Bíblias no livro de João, Evangelista João, capítulo 4, dos versos 43 até o verso 54. João, capítulo 4, do verso 43 ao 54. Leamos a palavra do Senhor. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Amém? Irmãos, dando continuidade aos nossos sermões aqui no livro de João, livro qual o evangelista se propõe apresentar aqui e defender a deidade de Jesus Cristo, também a sua humanidade. A gente passou por textos aqui em que a gente viu que Jesus Cristo ele sentiu sede, né, ele sentiu fome, e ao passo que no início do livro, João ele expõe veementemente a respeito da deidade de Cristo, né, afirmando que ele é o Verbo de Deus, que estava no princípio com Deus. Então, esse maravilhoso livro, em sua completude, ele nos ajuda a entender, nos ajuda a fortalecer em nossa mente e, a despeito, né, das coisas que podemos ouvir de forma externa, esse livro traz para a gente o refrigério e a certeza, e a confiança de que a nossa fé, depositada em Cristo, Senhor do Universo, aquele que, por meio do qual todas as coisas foram criadas, a nossa fé está bem amparada. E João, ele, como na maioria dos outros textos, né, nos outros capítulos, ele começa sempre contextualizando, né, a respeito daquilo que ele promete relatar. Nós vimos nos capítulos anteriores, foi exposto aqui, né, a respeito da saída de Jesus do casamento, da Galiléia, se dirigindo ali à região de Samaria. E ali ele prega para os samaritanos,
converte um grande número de samaritanos. E depois de 2 dias ali naquela cidade, ele retorna para sua cidade natal, na região da Galileia. E aqui, eu destaquei aqui, né, dois pontos, né, de interpretação, porque a gente, se não forem prestar atenção no texto, a gente vê uma contradição aqui, né? A gente pode ver que tem uma contradição a respeito de que Jesus Cristo, João fala que Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. E depois ele fala que Jesus foi recebido, né? Ele foi recebido com honras, né? Com reverência pelos seus conterrâneos, pelos galileus. E eu destaquei aqui, eu separei aqui que eu achei interessante 2 visões distintas, né? Primeiro, a visão de Agostinho, que ele defendia, ele olhava pelo lado que Jesus Cristo, 2 dias em Samaria apenas, sem ter feito nenhum milagre aparente, ele converteu ali um grande número de pessoas. As pessoas se tornaram, né, seus discípulos por conta justamente da sua mensagem, da sua pregação. Ao passo que, por longos anos, convivendo ali com os galileus, eles não creram na sua pregação. E isso, no desenrolar, perdão, irmãos, no desenrolar de todo o texto, essa colocação e a importância dessa, de vermos, né, de entendermos a respeito do critério da pregação de Cristo, o valor da pregação de Cristo e a inconstância do povo galileu em entender a sua pregação, ao passo que pessoas que antes, outrora, não tinham contato com Jesus Cristo, não conheciam Cristo, entenderam a mensagem e receberam de bom grado. João, ele destaca que assim que Jesus Cristo retorna dessa sua incursão ali de 2 dias em Samaria, ele é recebido pelos galileus. A palavra recebida aqui, como eu disse, ela remete à honra, né? Eles receberam Jesus Cristo com ares de honra, com reverência. Agora, acreditando a ele o testemunho que ele era devido. Agostinho, ele faz essa comparação, dizendo que Jesus Cristo, na verdade, foi recebido porque ele faz essa comparação, né, de Jesus Cristo não ser recebido pelos galileus, justamente por esses 2 dias em Samaria, ele ter feito um grande número de discípulos. Já João Calvino, ele vai defender a posição, e isso no decorrer do texto aqui a gente vê que é um pouco mais alinhado, né? Ele defende a posição de que Jesus Cristo ele se retira da Galileia por conta de ser menosprezado pelos seus conterrâneos. Eles não darem crédito para a sua pregação. E ele se dirige para outras regiões. A gente entende isso, né? No contexto, no decorrer da história. De fato, Jesus Cristo saiu para outras regiões para pregar o seu evangelho e difundir assim a sua mensagem. E isso também, após, né, realizar alguns milagres em outros lugares, então ele retornando, os galileus recebem ele, né, por conta disso, por conta dele ter pregado em outros lugares, ter feito milagre em outros lugares. Ou seja, eles entendem aquilo ali como uma validação a respeito do ministério de Jesus Cristo e dão crédito à sua pregação. E um ponto importante, já aqui nesse início, é que, da maneira, né, criteriosa como os galileus inquiriram, né, de Cristo um milagre para acreditarem na sua pregação, Calvino ele remete a importância de não julgarmos apenas por vista, né? Em seu comentário ele levanta o ponto em que não é só porque a gente conhece uma pessoa, que a gente viu uma pessoa crescer e cometer erros, a gente deve menosprezar o ministério dessa pessoa. Porque a gente conviveu com ela, viu que ela cometeu erros, cresceu.
E a gente não pode simplesmente, né, julgar ou menosprezar o ministério dessa pessoa acreditando que nada mudou, porque eu vi ele crescer, eu vi as coisas que ele fez. Ao passo que, da mesma maneira, não só porque alguém grita num palanque de forma eloquente, né, e a gente não viu, a pessoa mostra as suas credenciais, mas a gente não a conhece, mas não só porque ela é eloquente e ela grita num palanque, a gente deve dar crédito à pregação dessa pessoa. Ou seja, são dois extremos, né? Dois extremos. Ou seja, a convivência próxima pode fazer a gente olhar por esse ponto de julgar o critério dessa pessoa, julgar a sua caminhada, a sua vida, ao ponto de descreditar o seu ministério. E da mesma forma, a gente pode ser levado também a dar crédito demais a determinadas pessoas pelas suas credenciais, pela posição que ela ocupa. Um ponto importante. Os galileus, eles não davam crédito à pregação de Jesus. Mas, quando eles viram, né, os milagres que Jesus Cristo fez, eles mudaram, né, a sua opinião. Eles mudaram de opinião. E é visível hoje, irmãos, é visível hoje, nos dias atuais, né, no nosso tempo contemporâneo, que nos templos, né, alguns templos por aí, ficam lotados, né, abarrotados de pessoas que se aproximam da fé apenas pelos sinais e milagres, porque elas ouviram falar, elas viram alguma coisa, e, no entanto, essas pessoas não dão crédito à pregação. Elas não estão interessadas no contexto, perdão, elas não estão interessadas naquilo que a palavra de Deus tem para lhes oferecer, de fato. Elas estão pautadas por vista. Elas estão numa trajetória, numa caminhada em busca de coisas que elas podem tatear, que elas podem sentir, que elas podem perceber. Elas não dão crédito à pregação, à palavra de Deus. E essas pessoas seguem um caminho de uma solidão emocional, né? Ou seja, sem milagres, sem Deus. Se não tem a manifestação de milagre, não tem Deus. Se não tem uma resposta na sua oração, elas não têm fé, elas não produzem fé. E é muito clara aqui a relação que João faz de Cristo como sendo a palavra de Deus, quando afirma que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. É uma coisa que a gente não pode desvencilhar, a gente não pode simplesmente mudar esse valor, a gente não pode tirar esse valor intrínseco dado à palavra de Deus. Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Dá o valor devido à palavra de Deus. E esse é o ponto central de todas essas pregações que temos feito aqui, se não forem reparar. Valor à palavra de Deus. Olhar para as Escrituras, para não incorrer no mesmo erro lá que os samaritanos incorriam, de adorar a Deus de uma forma errada. E na justificativa aqui, os pais. Que pais? O meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô. Não é desses pais que a igreja fala. Não é desses pais que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus é ela que nos direciona. Ela que nos vai dar o rumo, o caminho certo a seguir. E os galileus não deram crédito à pregação de Cristo, porque eles queriam milagres. Eles queriam ver milagres. Queriam ver para crer. E os milagres e os sinais, eles, óbvio, têm seu lugar de valor, Afinal de contas, todos os milagres aqui que João destaca são sinais, né? Que eles reforçam o ministério de Cristo como sendo Filho de Deus enviado para mudar o curso da história, para reverter a situação deplorável em que a humanidade se encontrava, trazer aqui um novo rumo e abrir a porta para que aqueles que antes não eram se tornassem.
os povos que antes não conheciam Jesus Cristo ou não tinham interesse, pudessem ter a oportunidade de receber esse chamado, receber a transformação de suas vidas e assim fazer parte da família de Deus. Então esses milagres, eles têm seu lugar de importância, mas eles servem apenas para evidenciar o ministério e a pregação de Cristo. Eles evidenciam, eles trazem robustez. E isso não pela falha da pregação, mas porque a gente de fato precisa ver para crer, em muitos casos, né? E muitas vezes nós somos levados por esse sentimento de busca de coisas palpáveis, de coisas tateáveis. Então, Jesus Cristo opera milagres, apesar da dureza do nosso coração, para que possamos, juntamente com a transformação da nossa mente, receber, sermos impactados com a pregação do seu evangelho. Os galileus não creram na palavra de Cristo, até ver o seu primeiro milagre. Isso a gente atesta aqui, ó, no verso 46, no verso 45, né, que assim quando Jesus Cristo chega até a Galileia, os galileus o receberam, o reverenciaram, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, que eles também haviam comparecido. Eles creram por conta do milagre. Creram por conta do milagre. No verso já 46 aqui, até o 49, os versos 46 ao 49, nós vemos que prontamente, quando Jesus Cristo ele ainda não tinha chegado na Galiléia, estava a caminho de chegar, quando ele é surpreendido por um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E esse oficial, ele suplica, né? Ele pede para que Cristo, assim que ele ouve dizer, né, que Cristo está vindo, está retornando para Galiléia, que ele veio da Judéia para Galiléia, ele vai ter com Jesus e roga, né, que ele desça para curar o seu filho, que estava à morte. Esse oficial, pelo contexto da história, não era comum que oficiais, né, pessoas de alto cargo, convivessem nessa região aqui. Não lhes era, por assim dizer, permitido, né, viver nessa região. Ou seja, uma região abandonada, né? É uma região posta como pessoas num nível social não tão alto, né? Não de tanta estima assim. E vemos aqui que esse oficial estava em Cafarnaum. Ele estava em Cafarnaum, com seu filho doente. E aqui, irmãos, uma aplicação prática, no fato desse oficial ter ido até Jesus Cristo com seu filho à beira da morte, já moribundo. Nós, por muitas vezes, nós recorremos a Cristo e deixamos as coisas chegarem até as últimas consequências. A nossa falta de fé, a nossa falta de apego com a palavra de Deus, com seus ensinamentos, faz com que nós esperemos até as últimas consequências para levar os nossos problemas, as nossas decisões, aquilo que nos aflige, para Cristo. Colocar, de fato, aos pés daquele que pode resolver os nossos problemas, as nossas demandas, as nossas dores. E o fato desse oficial, né, ter ido até Jesus Cristo, ele demonstra uma certa medida de fé.
Demonstra. Ele vai até Jesus Cristo. Porém, quando ele limita a capacidade de Cristo de operar o seu milagre, ele revela aqui a ignorância a respeito de Jesus Cristo. Ele revela a ignorância a respeito de Jesus Cristo. Percebam aqui que no verso 48, no verso 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ou seja, ele roga para que Cristo vá até o seu filho, para que cure ele daquela enfermidade. Ele não crê, por não conhecer Jesus, que uma simples palavra de Jesus Cristo seria suficiente para curar o seu filho, para restaurar a vida ao seu filho. Então ele roga, ele inquire de Jesus Cristo que ele desça. Vem, Senhor, desce, porque meu filho está à beira da morte. E Jesus Cristo, ele dá uma reprimenda, não só para esse oficial, mas para todos aqueles que estavam ali naquele momento, né? Ele diz, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ou seja, isso vai direto aqui com o que a gente leu no início. A falta de sinal, de milagre, fazia com que essas pessoas, os galileus, não dessem crédito para a palavra de Jesus Cristo. E quando agora, vendo milagres, vendo que Jesus Cristo operava milagre, esse homem vai até Jesus Cristo, rogando para que cure o seu filho. Para que cure o seu filho. Percebam que ele ainda não dá todo o crédito a Jesus, ele acredita assim agora. Jesus Cristo, como operou milagre em outros lugares, Jesus Cristo agora é um profeta vindo de Deus. Mas ele ainda não entende a pessoa que está ali diante dele. Ele ainda não enxerga Cristo, ele não consegue ver ainda que Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Ele ainda não teve essa experiência. E por inúmeras vezes, a gente delimita, né? A gente busca conformar, a gente tenta encaixotar o agir de Deus de acordo com as nossas preferências e com as nossas necessidades. A gente não crê na total capacidade de Deus em suprir todas as nossas necessidades. A gente pode pensar, não, mas eu sempre oro a Deus. Eu estou sempre pedindo orientação ao Senhor. Estou sempre pedindo orientação ao Senhor. Mas a gente corriqueiramente, a gente troca o domingo dedicado a Deus para terminar um trabalho que a gente não conseguiu durante a semana. Um estudo que a gente não conseguiu concluir durante a semana. Aquela corrida no parque, afinal, bem-estar é importante, né? É importante cuidar da saúde. Aquele piquenique com a família. Às vezes a gente não tem tempo para fazer durante a semana, a gente não tem tempo para fazer no sábado, a gente escolhe o domingo para poder fazer um piquenique, porque estar com a família é importante. A gente troca, às vezes, fazer o nosso devocional diário, o nosso culto domiciliar, a leitura da palavra de Deus, um tempo orando ao Senhor. E a gente prefere, às vezes, relaxar, terminar de assistir aquele seriado, assistir aquele jornal. Isso nos mostra, irmãos, que nós ainda estamos longe daquilo que a palavra de Deus requer de nós. A gente dá a desculpa de que Deus entende. Deus é compassivo. Ele compreende a nossa falha, ele sabe que somos pecadores. E por muitas vezes, ainda que de forma inconsciente, que de fato somos pecadores, mas nós somos levados a nos entregarmos à concupiscência da carne. A gente dá mais valor às coisas que são desse mundo do que às coisas que são do reino. A gente se deixa levar pelos nossos impulsos materiais, nossos impulsos carnais, e deixamos de dar crédito à palavra de Deus. Ah, Marcos, mas o que isso tem a ver com dar crédito à palavra de Deus? Mateus 6,33. Buscai
o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós não damos crédito à palavra de Deus. Nós não damos crédito à palavra de Deus. E muitas vezes nós agimos da mesma maneira que os galileus. Nós precisamos ver para crer. Nós precisamos ver para crer. E isso de maneira prática, com o coração comprometido, para não sermos da mesma forma que a igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente carismática, né? Dotada, em termo teológico, carisma, né? Isso remete aos dons. Dom de cura, dom de língua, dom de profecia. A igreja de Corinto era extremamente dotada desses dons. Eles eram totalmente voltados para os milagres. A mente deles estava totalmente voltada por busca de manifestações espirituais. Mas Paulo vai os advertir, dizer que eles eram carnais. Eles eram carnais. Eles eram crianças na fé, ainda que dotados de dons, ainda que cheios de dons. Eles não correspondiam, porque, da mesma maneira, eles não davam crédito à palavra de Deus. Eles não estavam interessados em dar crédito à palavra de Deus. E eles usavam a graça de Cristo, a graça mediadora de Cristo, para agir com libertinagem. E isso está totalmente linkado com a palavra de Deus. Porque os critérios da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos diz para fazer, as diretrizes da palavra de Deus, da forma como nós conhecemos a vontade de Deus, aquilo que Deus requer das nossas vidas, está aqui, irmãos. Está contido na palavra de Deus. Está contido na palavra de Deus. E às vezes a gente pode pensar que, mas ler a palavra de Deus dá trabalho. Se você pegar para estudar, você pegar para, de repente, pegar um texto de fato, para poder estudar, entender ali, escavar, para entender o que aquele texto remete para nós, de fato, dá trabalho. E isso é uma coisa que todos nós, cristãos, deveríamos fazer. A gente deveria, sim, fazer. Mas em nenhum contexto aqui, em nenhum momento da palavra de Deus, tem alguma orientação de Paulo aqui, de Pedro, dos apóstolos, discípulos, do próprio Jesus Cristo, falando que a gente deveria pegar a palavra de Deus para ler com um dicionário grego do lado, ou algum outro livro, algum comentário do lado. Às vezes, nós inventamos desculpas. Nós colocamos dificuldade e alguns empecilhos aonde não deveria ter. Como simples hábito de ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Essa palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela não volta vazia. Ela não volta vazia. E a nossa fé, quando somos advertidos pela palavra de Deus, como somos expostos à palavra de Deus, como Tiago, né, diz, capítulo 5 da sua carta, justamente para darmos crédito a essa palavra, para não sermos como um homem que olha no espelho a sua imagem e esquece da sua própria imagem depois que sai da frente do espelho. Ele esquece. Ele se olha no espelho e quando ele vira para o outro lado, ele já esqueceu. A gente não fica com a imagem. De fato, a gente não fica com a imagem na nossa cabeça o tempo todo na nossa mente. Apenas quando a gente olha para o espelho. Nós não devemos ser dessa maneira com a palavra de Deus. E a única forma de não sermos dessa maneira, de esquecermos dos ensinamentos de Cristo, das ordenanças de Deus, é em contato contínuo com a palavra de Deus. Lendo, tendo o hábito de ler as Escrituras. E colocar em prática aquilo que nós lemos. Dessa forma, textos, né, como eu mencionei aqui, que o próprio Jesus Cristo, ensinando para os seus discípulos, eles estavam preocupados com aquilo que ele ia comer ou vestir, ia ter no próximo dia. Jesus Cristo fala para eles:
Uma ordem direta: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso, irmãos, como eu disse aqui, é de uma maneira prática e com o coração comprometido. Às vezes a gente pensa, né, que as coisas são apenas no plano físico, no plano material. Quando, na verdade, se a gente não santificar, que a gente vê nos capítulos anteriores, né, no próprio capítulo 4 aqui, a mensagem que Cristo dá ali para os samaritanos. Na verdade, vai chegar um tempo que não é aqui, nem em outro lugar, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, se isso tudo não for antes, né, santificado no nosso coração, na nossa maneira de entender, na nossa maneira de proceder, não adianta, irmãos. A palavra de Deus, ela vai encontrar um solo pedregoso, um solo com espinhos, para essas sementes germinar, para a palavra de Deus germinar e surtir efeitos nas nossas vidas. Que tipo de solo nós somos? Já no verso 50, seguindo aqui, no verso 50, vamos retomar um pouquinho aqui, ó. 48, Jesus então lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus Cristo dá ordem para ele: vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor e informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Esse homem, embora com os sinais de fé, ainda que fracos, ele creu. Ainda não conhecendo ali a totalidade de Cristo, não entendendo quem era aquele que falava com ele, ele creu na palavra de Cristo. Ele creu na palavra de Cristo. E ele não imaginava que o seu filho, embora muito doente, né, estava prestes a morrer, estava já moribundo. Ele roga para que Cristo vá antes que o seu filho morra. E Jesus Cristo dá apenas uma ordem: vai, porque o teu filho vive. E ele creu. Ainda que deficiente, né, no pleno conhecimento de Jesus, porque ele julgava que Jesus Cristo era apenas um profeta de Deus, mas ele creu de prontidão na palavra de Jesus. Ele creu na ordem que Jesus deu para ele diretamente. Ainda que com uma fé debilitada, ele recebeu de prontidão a ordem de Jesus, crendo na cura do seu filho. Percebam aqui que a fé colocada no lugar certo, de fato, ela pode muito em seus efeitos. Não é a medida da minha fé, da sua fé, que vai delimitar o agir de Deus na nossa vida. É o objeto da nossa fé. Cristo. Esse homem recebeu prontamente a ordem de Cristo, dizendo: vai, o teu filho vive. E nós, irmãos, devemos agir de semelhante modo. Isso remete à prontidão com que a gente deve receber a palavra de Deus e cumpri-la, sem pestanejar. Sem pestanejar. Crendo naquele que dá a ordem, naquele que cumpre todos os seus desígnios. Confiantes, com fé. Com fé. Dando crédito à palavra de Deus. Se Jesus Cristo falou para a gente não se preocupar com aquilo que a gente deve comer ou vestir, dê crédito à palavra de Deus.
creia em Cristo. Além do mais, se ele proveu, né, a nossa salvação, se ele foi capaz de prover a nossa salvação, e nele está a sustentação da graça que nós vivemos hoje, do benefício de orar a Deus e saber que Deus responde às orações, do benefício de entregar, depositar aos pés de Deus as nossas súplicas e saber que Deus ouve a nossa oração, que ele recebe um coração contrito, o que mais ele não poderia prover para nós? Se aquilo que era o impossível ele fez, e esse homem, né, exige que Jesus fosse. Vem, Senhor, desce para curar o meu filho. Mas ele não imaginava que o seu filho pudesse ser ressuscitado. Ou seja, ele delimita ali a ação de Cristo. Ele quer que Cristo vá até o seu filho e o cure antes que ele morra. E isso, irmãos, nos remete à nossa limitação e entender que Deus, ele faz além daquilo que a gente precisa, além daquilo que a gente pede. Como eu disse, Deus envia o seu próprio Filho. Cristo cumpre cabalmente os desígnios de Deus e supre para nós a salvação das nossas almas. O que mais seria impossível para Deus? O que mais seria impossível para Deus? Por que nós não cremos? Por que não damos crédito à palavra de Deus? Por que somos tão receosos? Por que a gente age com tanta morosidade em aplicar aquilo que o texto bíblico manda que a gente aplique? Confiar em Deus. Crer em Cristo de todo o nosso coração. Adorar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Estarmos de fato dispostos. Estarmos entregues à vontade desse Deus, assim como Cristo. Dar crédito à palavra de Deus. Dar crédito à pregação do Evangelho. Ou seja, Deus, ele concedeu além daquilo que aquele homem pediu. Como se não bastasse, ele ainda deu prova do milagre. Deu prova do milagre. De fato, que havia acontecido, comprovando tudo pela boca dos seus servos. Tudo pela boca dos seus servos. Jesus Cristo curou aquele jovem, aquela criança, restabeleceu ele a vida, estava à beira da morte. Jesus Cristo restaura a sua vida e ainda dá prova do milagre. Precisava ele dar prova do milagre? Seria necessário? Mas ele ainda deu prova do milagre. Quando esse homem indaga os seus servos e pergunta a que hora, precisamente, que o seu filho havia sido curado, havia sido restabelecido. Os seus servos dizem a hora 7ª. Entendeu ele precisamente que foi naquela hora exata em que Jesus Cristo havia dado a ordem. Vai porque o teu filho vive. Vai porque o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E esse, irmãos, foi o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Galileia, depois da Judéia. Para finalizar, dar o devido crédito e valor à palavra de Deus. É o ponto central, irmãos. É o ponto central aqui dessa carta de João. É o ponto central. Precisamos dar crédito à palavra de Deus. Precisamos, sim, aplicar essa palavra em nossas vidas. E de forma íntegra, ou seja, na sua totalidade. Na sua totalidade. Óbvio que existem, e aqui eu fazendo um exercício com os irmãos, né? Existem textos, né, que são difíceis
explicação, difícil entendimento, existem sim. Mas temos o pastor da igreja, tem o seminarista Diego que está retornando. Ou seja, tem bons livros para a gente poder consultar. Tem a igreja que pode apoiar uns aos outros. Então, assim, o que Deus requer de nós, o que Cristo requer de nós, é que possamos dar crédito a essa palavra. E não esperar apenas para o culto de domingo, para que possamos ser expostos à palavra de Deus. Nesse pouco tempo, né, que a gente fica aqui e a gente discorre a respeito do texto bíblico, é um tempo ínfimo, irmão. É um tempo muito pequeno. E, de fato, o meditar, a prática de meditar, de ler a palavra de Deus, é o que vai trazer robustez, é o que vai trazer uma trilha segura para que a gente possa seguir no caminho da salvação. E sendo, sim, como a gente ora aqui inúmeras vezes, sermos conformados com a palavra de Deus. É impossível a gente ser conformado com a palavra de Deus se nós somos expostos à palavra de Deus. Se a gente troca o ler a palavra de Deus, ser exposto à palavra de Deus por outras coisas, por prazeres do mundo, por inclinações da nossa carne. E que isso, irmãos, não sirva mais, isso de forma geral, que não sirva mais de desculpa. Desculpa para nós. Ah, não tem tempo. Ah, mas é difícil o texto bíblico, tem que ter cuidado. Não, irmãos, leia a palavra de Deus. Tenha apreço pela palavra de Deus. Tenha apreço pela palavra de Deus. Aquilo que toda a história, né, tem feito, a própria história da reforma da igreja, não foi nada mais, nada menos do que um retorno às Sagradas Escrituras. Um retorno às Sagradas Escrituras. Porque as pessoas pervertiam as Sagradas Escrituras. Porque naquele tempo, nem todo mundo tinha a possibilidade, nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo tinha um exemplar da Bíblia para poder ler, para poder ter o contato com a palavra de Deus que hoje a gente tem. Nem todo mundo. Isso era escasso. Apesar de ser caro, as pessoas não sabiam ler, nem todo mundo era alfabetizado. Então dependiam de fato que alguém falasse para eles, tivesse o poder da oratória para poder falar. E hoje nós não somos dotados dessa dificuldade. Não somos dotados dessa dificuldade. Então, antes de tudo, irmãos, antes de mais nada, vamos ter um pouco mais de apreço pela palavra de Deus. E entender que isso, da mesma maneira que esse oficial aqui, ainda que com a fé um pouco debilitada, ainda que não entendendo completamente quem era aquele que falava com ele, quando Jesus deu a ordem, ele recebeu de prontidão a palavra. Recebeu. E creu que o seu filho havia sido curado. Que nós tenhamos também essa prontidão. Que nós não sejamos da mesma maneira que os galileus, esperando ver para crer. Esperando ver o milagre acontecer. Na verdade, a gente não tem nenhuma promessa de que a nossa vida aqui, né, seria de forma fácil, de maneira que tudo aquilo que a gente fizesse ou falasse viria um retorno de imediato, prontamente, né? Então, no próprio capítulo 4, a gente, Jesus Cristo falando para os discípulos, vocês na verdade estão colhendo num lugar onde vocês não plantaram. Vocês estão entrando na colheita de outras pessoas que plantaram antes e colhendo. Ou seja, é um trabalho que fica para a posteridade. Ou seja, angariando tesouros para o reino de Deus e não para aqui, para essa terra, para esse mundo. E de fato, irmãos, Cristo, crendo nessa palavra, Deus supre para nós a nossa necessidade. Deus é um Pai bondoso. Jesus Cristo, ele prometeu, e ele é o ponto central da nossa fé. É nele em que nós devemos colocar os nossos olhos, colocar a nossa segurança, a nossa confiança, e as demais coisas vão ser acrescentadas, serão acrescentadas. Precisamos dar crédito a essa palavra, precisamos confiar naquilo que Jesus Cristo outorgou para nós, que é pregar o Evangelho, que é difundir essa palavra, crendo, vivendo de forma digna, de maneira digna de um Deus que é criador do universo, que fez todas as coisas, e ainda assim
em amor, na sua total divindade, em tudo aquilo que ele tinha, ele ainda se apresentou a nós, ainda permitiu que nós participássemos do seu reino, participássemos da sua família. Possamos dar crédito a essa palavra. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, Pai Santo, Deus bendito, obrigado, Deus, pela tua infinita graça, infinita misericórdia, com que o Senhor tem nos amado e nos colocado, Deus, sim, em um lugar alto, Pai, podendo atestar que o Senhor é bom, o Senhor tem sido bom. E a vida, ó Deus, que outrora nós levávamos, Pai, outrora nós seguíamos pautados, ó Deus, pela inclinação, ó Deus, da nossa carne. Nós cremos, ó Deus, na tua palavra, porque o Senhor disse que faria nova todas as coisas, Senhor. E o Senhor proveu para nós, ó Deus, a salvação das nossas almas, a justificação, ó Deus, através do teu sacrifício, através da tua obra redentora. E nós cremos nela, Pai. Nós cremos, Senhor. E nós te agradecemos por ter incutido em nós, ó Deus, a fé necessária. Ainda que, particularmente, ó Deus, a nossa fé possa ser pequena, ó Pai. Possa ser ainda debilitada. Que nós, ó Deus, possamos ter o Senhor, ó Pai, como ponto central, ó Deus, da nossa fé, todos os dias da nossa vida. E, de fato, ó Deus, buscarmos entender, buscarmos, ó Deus amado, de todo o coração, Pai, saber qual é a tua boa e perfeita vontade, ó Deus, pautados na tua escritura. Não sermos guiados apenas por vista, não sermos guiados, ó Deus, apenas por um raciocínio lógico, aquilo que o nosso entendimento demanda para nós, ó Pai, mas olhar, ó Deus, para a tua sagrada escritura, agora, ó Deus, com um novo entendimento, com um novo raciocínio, pautados, ó Deus, pelos teus ensinamentos, ó Pai, pelas tuas ordenanças. Que não sejamos, ó Deus, como os galileus, que não deram crédito à tua palavra, mas precisavam ver milagres, ó Deus, para crer. Que não sejamos, ó Deus, também, ó Pai, como a igreja de Corinto, que dotada de milagres, via os teus sinais acontecendo no meio do povo, mas era uma igreja carnal, Pai, uma igreja totalmente ludibriada, ó Deus, e entorpecida, Pai, pelos prazeres aqui desse mundo. Que sejamos, ó Deus, de fato, Senhor, conformados com a tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que consigamos, ó Deus, consigamos, pelo teu poder, pela tua graça, ó Deus, sermos cada dia mais semelhantes a ti, Pai. É o que eu oro a ti, ó Deus, agradecido, em nome do teu Filho Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Deus.